Deus me falou para falar sobre Gideão, né? Porque a gente sabe que Gideão foi malhar o trigo no lagar, onde se malha uva, né? Malhar o trigo no lagar. Mas aí Deus falou assim para mim, assim, falou no meu coração: às vezes eu te tiro da zona de conforto para você malhar o trigo no lagar, porque o lugar onde se malha o trigo chama-se eira, né? Mas Deus colocou uma situação na vida de Gideão que ele teve que mudar, porque Deus tinha uma obra para fazer com Gideão. Então o que Deus fez? Deus permitiu que os medianitas invadiram a terra de Israel e começaram a catar tudo que se produzia ali, eles começaram a tomar tudo. E quando essas pessoas começam a invadir o que é alheio, além de eles tomar tudo, às vezes agridem, às vezes estupram mulheres, matam homens, faz barbaridade, né? Faz uma barbárie. E Gideão vendo aquilo, Gideão não gostou daquilo. E para evitar que os medianitas roubassem o que eles produziam e roubassem o que ele produzia, o que ele fez? Ele pegou, foi malhar o trigo no lagar. Ele foi malhar o trigo onde não se malha trigo, ali se pisa uva para virar suco de uva, para virar vinho, um monte, né? Mas nunca para malhar trigo. E jamais os medianitas iam imaginar que ele ia pegar o trigo dele e ia malhar no lagar. Então, às vezes, Deus permite que a gente usa de certas situações para malhar o nosso trigo, no que não seja na eira, mas no lagar, para que a gente aprenda, para que a gente se fortaleça e para que a gente continue marchando, independente das consequências que a vida nos traz. Uma enfermidade, uma afronta, um julgamento errado que venham fazer da gente, não importa. O importante é que Deus põe na nossa cabeça, como pôs na cabeça de Gideão, que ele tem que prosseguir. Ele tem que continuar malhando o trigo no lagar. O trigo é um alimento, né? Então, se você tem que distribuir alimento para alguém, distribua. Não importa se é na eira ou no lagar. O importante é que você não para de fazer aquilo que Deus te propôs para fazer. Eu me lembro que quando eu comecei a tocar minha flauta, que eu não consigo tocar bem, né, mas estou tocando devagarzinho, aí o que eu comecei a perceber? Todo mundo começou a se incomodar, a se perturbar. Eu não gostava de ouvir o som da flauta, não achava que aquilo incomodava. Porque quando o Davi tocava a sua harpa, aquilo incomodava os espíritos que estavam em quem? Saul. Saul não suportava, os espíritos que estavam dele não suportavam, né? Então eles não suportavam, tinha que sair. Então as pessoas, quando você começa a tocar seu instrumento, louvar com seu instrumento, as pessoas começam a se incomodar, mas não é a pessoa, às vezes é o que está na pessoa. Mas então você tem que continuar malhando o seu triguinho, mandando a sua mensagem através de um hino, através de qualquer palavra que Deus te trouxer para você fazer. Então eu já estava de manhã aqui, abri, aí Deus falou assim: você acha que Gideão, depois que começaram a roubar as coisas dele, ele foi fazer o que? Ele foi malhar trigo no lagar. Às vezes as pessoas tentam roubar aquilo que você tem espiritualmente, tentam te parar, tentam te fazer alguma coisa que venha a te descredibilizar diante de Deus, né? Começa a jogar o seu passado em rosco na sua cara, para que você desanime e para no meio do caminho, que seja que nem aquela semente que foi jogada no meio do caminho, que vem os pássaros e levou e comeu, né? Os pássaros são os espíritos ali, referente aos espíritos, né? Que ele vem comer aquilo que a gente tem, que a gente pode vir a produzir. Então ele antes que a gente venha a produzir aquela semente que a gente tem, eles tentam comer e abafar aquilo para aquilo não crescer, não florir. Mas a gente tem que continuar, independente da prova, da enfermidade, da perseguição, da calúnia. Você não pode parar. Gideão não parou. Tanto é que Gideão foi vitorioso. E depois que ele começou a ter vitórias, não foi fácil, foi até o fim assim. A vida é assim. Quando Jesus nos chamou, ele falou: pega a tua cruz e me siga. Ele não falou: deixa a tua cruz ali e vem assim sem cruz, assim, abanando a mão. Não, é com prova, é com luta, é com angústia, é com perseguição, é com tudo. Você não pode parar. Se não der para você malhar seu trigo na eira, que nem onde se malha o trigo na eira, vai malhar no lagar. Talvez as pessoas nunca vão te falar da eira. A eira é lugar de se malhar trigo. Mas se as pessoas não deixam você malhar seu trigo na eira, vai malhar no lagar. Não importa, o importante é você estar o tempo inteiro onde você estiver, você esteja em comunhão com Cristo.
em comunhão com o céu, falando das coisas de Deus, tocando as coisas de Deus, independente se você não tem uma boa afinação para tocar um instrumento, mas toque os espíritos que vai sair. A palavra de Deus não fala que não comenta se era bom ou se era ruim o som do instrumento da harpa, mas ele sabe que quando Davi tocava, os espíritos saíam. E quantas vezes as pessoas falaram em tomar minha flauta, roubar minha flauta, até falar para irmãos, vai lá, e ele não sabia que era irmão da congregação, vai lá e toma aquela flauta daquele camarada que eu te dou R$200, R$250. Aquilo não me incomodou, eu continuei, lutei até o fim. Quantas vezes as pessoas tentaram parar para mim não ser oficializado, mas eu não aceitei aquilo e continuei, persisti, fui até as últimas consequências. Fica sequelas? Fica. As pessoas, né, não aceitam, porque você não aceitou que as pessoas te barrassem, que a pessoa não deixou você malhar trigo na eira, e nem que ele queria deixar você malhar no lagar. Não, você vai para cima e tenta malhar seu trigo. Malha seu trigo onde você estiver. O importante é que você está malhando o trigo e Deus está vendo, é isso aí.